Quem já está acostumado por aqui, sabe que a gente está o Setúbal ele trabalha sobre as bases da Umbanda, mas cada vez mais eu tenho sentido a Umbanda como uma filosofia de vida, que agrega muitos saberes, né, e que também está por trás desse povo fofo, que a gente chama de nossos guias, e um desses saberes é a magia. E dentro da magia, a gente está agora num processo de encerramento de ciclo, que é o fechamento do inverno, né, a gente está finalizando o inverno, e esse é um período que a gente fica mais interiorizado, e com isso a gente ganha a oportunidade de visitar essas nossas cavernas, né, que guardam tantos mistérios, tantos segredos, tantos tesouros de nós mesmos, né. E a gente já está começando a nos abrir para a primavera, que é esse renascer, né, que é essa abertura de um novo ciclo, onde depois desse resguardo a gente volta a florescer, né, a gente está pronto para florir o nosso ser. Então pensando nesse processo, eu eu começo o nosso encontro com uma pergunta básica. Você já se perdoou hoje? Eu tenho percebido que perdoar a si mesmo é um dos maiores desafios da nossa vida. Se tem algo em comum em todas as religiões é a filosofia do perdão, mas eu já vou avisando que se você não aprender a se perdoar, a gente nunca vai aprender a perdoar o outro. Tudo começa pela gente. Então, o processo de auto-perdão, ele é, na essência, aprender a se amar, a se aceitar, a se valorizar. Aceitar esse serzinho frágil e passível de erros que tem aí dentro, que tem aqui dentro, né. Aceitar a fragilidade em mim, faz com que eu aprenda a aceitar a fragilidade no outro, porque errar faz parte. E às vezes, o que você precisa para aprender é justamente errar. E quando a gente entende isso, é como se a gente virasse mais uma voltinha, sabe, naquela chavezinha de libertação. A gente se liberta da necessidade de perfeição. Quando a gente se perdoa, a gente lança a luz sobre os enganos, sobre os medos, sobre os julgamentos, sobre as críticas que mantêm a gente preso nesse papel de nosso próprio carcereiro. Quando você entende que errar, que perder, que se perder também é axé, você se liberta do medo, você se liberta da culpa. E aí sim, você consegue acessar o aprendizado verdadeiro que está por trás daquela situação que você está vivendo. Você para de focar no problema e você passa a olhar para a solução. E aí sim, você começa a evoluir no seu processo. E a sua vida passa a fluir, como ela tem que ser, para todo mundo. Mas o auto-perdão, ele é muito mais difícil do que perdoar o outro. Sabe por quê? Quando eu estou com raiva de alguém, eu posso simplesmente escolher estar ou não com essa pessoa. Mas e quando eu estou com raiva de mim? Quando eu estou me odiando e eu tenho que todo dia me encarar no espelho? Eu não consigo dar um tempo de mim mesma. Eu acordo e dou de cara com essa pessoa que eu não gosto. Pois é, pesado, né? Mas é assim que na maior parte do tempo a gente tem atuado, de forma consciente ou não. E não dá para a gente, óbvio, né, esgotar todo o tema do auto-perdão em 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que a gente tem aqui antes de entrar para os tratamentos. Então,
Eu não sei se eu escolhi, eu não sei se eu fui intuída, acho que meio que as 2 coisas, porque eu prefiro acreditar que também tem uma parte minha nesse trabalho, não é só deles. Então, baseada no livro, eh, Auto Perdão, o aprendizado necessário, que é do Rossandro Klinjay, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, se não for, desculpa. Ele diz que o que faz com que uma pessoa se sinta plena é a capacidade de lidar com a fragilidade e os limites que todos nós temos. Então eu resolvi conduzir vocês por uma estrada que tem 10 encruzilhadas. Encruzilhadas que precisam ser caminhadas para a gente poder entender esse processo. O que é que está faltando, onde que a gente está tropeçando, que a gente não consegue entrar naturalmente nesse processo de auto-perdão. Então são 10 entrecruzamentos que precisam ser observados por uma pessoa que está percorrendo o caminho da busca da plenitude, essa busca da evolução pessoal. A primeira encruzilhada, ela nos desafia a cultivar a autenticidade, que significa se libertar da opinião dos outros. E já aqui tem muita gente já parado, travado nessa primeira esquina. Difícil não dar importância, né, para o que os outros pensam. Pois é. Autenticidade é ser original. Por exemplo, fingir que você é bom sem ser, pode ser um perigo. Porque vai chegar uma hora que você vai acreditar que você já é bom e você vai parar o teu processo de evolução nesse sentido. Mas fingir que você é bom, para não ser grosseiro, porque você sabe que você é uma pessoa grosseira dentro daquela situação que está rolando ali, isso é bom, né. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa estúpida quando eu estou dentro desse processo, então eu vou ficar calado para não dar ruim. Isso é bom. Por quê? Porque significa que você tem consciência de quem você é, você tem consciência das suas limitações, você tem consciência do seu processo, né, que está em busca de um autocontrole. Entende a diferença? Ser autêntico é admitir quem se é, só que o pacote todinho, independente do que vão pensar, do que vão falar, de como vão te julgar. É pegar todo esse pacote que tem aí dentro, com coisas boas pra caramba, com coisas que ainda estão em processo, com coisas que você nem sabe que tem, e falar: "Espera aí, essa daqui sou eu". Esse é o pacote inteiro. Então, nessa primeira encruzilhada, a gente se aceita e começa a ser autêntico nessa jornada. A segunda encruzilhada, ela te desafia a autocompaixão, que significa se libertar do perfeccionismo. Hoje, nós somos o tempo todo cobrados para sermos perfeitos, em tudo. Seu corpo tem que ser perfeito, o seu trabalho tem que ser perfeito, o seu cabelo tem que ser perfeito, você tem que ser uma mãe, esposa, filha, amiga perfeita. A gente cultua a perfeição. A gente exige sermos perfeitos e a gente exige a perfeição do outro. Todos nós estamos em busca de ser bons em tudo. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem uma lista de padrões para seguir, consciente ou inconscientemente, mas você tem. Só que nós somos apenas meros mortais, sendo pressionados por uma montanha de padrões que vai gerando uma angústia gigantesca, porque no final a gente acaba se sentindo incompetente. Porque eu tenho certeza que dessa lista aí gigante, com um monte de itens, você não conseguiu ticar nem 3. E toda vez que você olha para os itens faltantes, vem aquela vozinha e faz assim: "Viu? Você não consegue, você é incompetente, você falha, você não é capaz". E é daí que vem aquela sensação terrível de falência, que
que a gente vai arrastando pela nossa vida. A terceira encruzilhada, nela você vai encarar a flexibilidade. E a gente precisa aprender a cultivar a flexibilidade na vida da gente. Para ajudar a dar conta do fato de que nós somos impotentes. A gente não pode tudo. A gente não dá conta de tudo. A vida não corre naquela linha perfeita que a gente diagramou para ela. Entender isso é ser verdadeiramente um espírito humilde. Eu tenho percebido que para muita gente o processo de autoconhecimento tem se tornado uma prisão, um martírio, uma cobrança gigantesca, simplesmente por não aceitar que você não é capaz de mudar tudo em você. E também não vai mudar nada no outro. O outro só vai mudar se ele quiser. Então, quanta energia você já gastou na sua vida tentando mudar o seu marido, a sua amiga, a sua mãe, o seu filho, o namorado, o chefe? Até Jesus perguntava para o outro se ele queria ser curado. Porque Deus não impõe nada para ninguém. Então, quem a gente pensa que a gente é para tentar impor alguma coisa para a gente ou para o outro? Por mais que você desejasse, quanta energia você já gastou tentando mudar a qualquer custo algo em você, mas que ainda não estava pronta para mudar. O amadurecimento, ele vem antes da mudança. Cada fruta tem o seu tempo para chegar no ponto certo de apresentar o sabor suculento, doce e perfumado. Do contrário, a fruta amarra a boca. É a natureza ensinando para a gente. A quarta encruzilhada mostra para você a importância da gratidão e da alegria. Isso faz com que a gente se liberte desse sentimento de impotência, de escassez. Você já percebeu que está sempre faltando alguma coisa? Lá na frente a gente vai falar um pouco mais disso. A quinta encruzilhada faz com que a gente desperte um cultuar melhor a nossa intuição e a nossa fé. Só que não tem nada de religioso nisso daqui não. Significa se libertar da necessidade de certezas. Quantos voos você deixou de alçar na sua vida, porque você não tinha certeza se ia dar certo ou não? Quantos projetos você deixou para trás, porque não teve fé em você mesma, na sua capacidade, e até mesmo no universo? Quantos passos você não deu, seja na sua vida emocional, seja na profissional, na pessoal, porque você queria só decidir quando tivesse certeza de tudo. Para por um segundo, volta para trás. Quantas coisas realmente deram certo na sua vida quando você disse algo tipo assim: "Mano, eu não sei onde vai dar, não sei como que eu vou fazer, eu não tenho certeza de nada, mas eu vou arriscar. Eu vou confiar nessa voz aqui dentro, nesse sentimento, Deus vai me ajudar". E deu certo. Foi Deus? Não sei, mas que foi você, eu tenho certeza que foi. Quantas vezes várias pessoas disseram para você que era loucura o que você ia fazer, e mesmo assim você arriscou e deu certo. Se a gente não ousa, se a gente quiser só usar pela nossa racionalidade, ter certeza de tudo, ter tudo milimetricamente calculado, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente nem sai do lugar. E na vida a gente não tem certeza de nada. A sexta encruzilhada é a criatividade. Acho que é um nosso maior mal-estar.
Porque a gente está o tempo todo nos comparando com os outros. Ou a gente se coloca numa posição de inferioridade, ou a gente está sempre lutando para ser igual. Maior parte da infelicidade humana, segundo o evangelho do espiritismo, tá, é colocado como sofrimento voluntário, que eles chamam. Aqui no popularzão mesmo, a gente fala: "Tá sofrendo porque quer". A maior parte da infelicidade humana é a comparação com o outro. Você é um ser único. E colocar a sua autenticidade, que a gente falou lá atrás, no mundo, é a sua missão. É como se fosse um grande quebra-cabeça, nós fôssemos todas as pecinhas dele, e quando a gente vai se juntando e vai se encaixando, justamente porque os nossos formatos são diferentes, é que faz a completude desse todo. Se todas as peças forem iguais, a gente nunca vai saber qual que era a imagem que deveria ter se formado ali, entende? A sétima encruzilhada fala de lazer e descanso. O ócio é necessário. Tem gente que não consegue parar. Tem gente que acha horrível não ter o que fazer. Porque ensinaram pra gente que a gente precisa estar o tempo todo produzindo, 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 feito máquinas. E aí tem um monte de gente que fica doente com isso, ansiedade, ataque cardíaco, AVC, pressão alta, insônia, pelo simples fato de que não descansa. Tem muita gente que não dorme porque inconscientemente acredita que dormir é não produzir, perda de tempo. Tem uma frase que é bem usada na nossa sociedade que eu até consideraria como uma crença limitante. Acho que a maioria que conhece. "Ah, quando eu morrer eu já vou descansar bastante, não preciso descansar agora". É, essas frasezinhas que parecem bobas, vai lá no nosso inconsciente, fica só ali, ó. Cansa não. Quando você morrer, você descansa, agora você tem que produzir. Tem gente que sente culpa porque dormiu. Tem gente que não para. E não para por quê também? Porque se parar vai ter que se encarar, né. Lembra no começo da pandemia que entrou todo mundo em crise existencial, porque tiveram que olhar para o que estava acontecendo consigo mesmo? Pois é, dá medo. Tem também quem acha que se parar de produzir vai perder tudo que tem, que também é uma crença limitante. Está relacionado com apego material. Tem gente que vai trabalhar doente porque para não se sentir culpado. O fato é que avançar nessa encruzilhada é se libertar de muita culpa e de muita angústia. É necessário. A criatividade que a gente falou antes, ela precisa de descanso para acontecer. A gente precisa do ócio para poder ter esses intervalos, esse vazio entre uma atividade e outra, entre um pensamento e outro, precisa desse vazio. É um respiro necessário. Na oitava encruzilhada, é o que eu chamo de o aqui e o agora, que é se libertar desse estilo de vida ansioso. Ansiedade é a característica humana muito forte. Lembra lá da segunda encruzilhada? Você vive na cobrança da perfeição, você vive mergulhado na sensação de falência. Você está o tempo todo esperando que o dia de amanhã seja melhor, que amanhã você consiga alcançar aquele resultado que não alcançou ontem. Amanhã, o de ontem, o de hoje você não está nem pensando, né. O que faz de você uma pessoa sempre ansiosa, e nada agora é suficiente. Fica ansioso para chegar ao final de semana, para sair com as pessoas, para curtir os amigos. Mas quando você está lá, no fim de semana, com os seus amigos, onde que você está mesmo? No WhatsApp, conversando com quem não está na mesa do restaurante com você. Ou então você está olhando o Instagram.
vendo o que que os outros que não estão ali na mesa com você estão fazendo. Ou seja, você nunca está realmente presente no instante que você está vivendo, por mais que você tenha sonhado com aquele instante. A nona encruzilhada vai te mostrar a importância de cultivar tarefas, ah, vamos chamar de relevantes, vai. Trocar em miúdos é assim, para de ficar olhando para o próprio umbigo, chorando, se achando o centro do universo como se nada mais existisse, e começa a perceber o outro. Começa a perceber o sofrimento do outro. Muitas vezes é aí que você vai se dar conta de que o seu sofrimento não é algo sem solução. Não é medir a dor de ninguém, mas é que muitas vezes nem é tão grande assim. Só que como você não tem uma outra referência, ela se torna muito grande. A gente nunca se compara, né, coisa interessante, lembrando lá da sexta encruzilhada, a gente nunca se compara com quem está para baixo, né. Já pensaram nisso? A gente sempre se compara com quem está lá em cima, ou seja, automaticamente a gente nunca alcança aquilo que a gente quer, porque a nossa referência é sempre muito maior. Olhar para baixo faz com que a gente pare de reclamar e muitas vezes até agradeça por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente alcançou, por aquilo que a gente caminhou. A gente precisa olhar para baixo, a gente precisa olhar para trás, para ter noção real da nossa jornada. Olhar, tipo, nossa, não, mas espera aí, a sensação que eu tenho é que nada mudou, que nada cresceu, mas olha para trás, vê da onde você vem, vê como era antes, em que lugar que você estava 1 ano atrás, 2 anos atrás. Tem um processo, então a gente precisa olhar para baixo, a gente precisa olhar para trás. A gente precisa sim se comparar, mas também com quem está embaixo. Isso faz com que você saia dessa sensação de incompetência, de escassez, dessa ingratidão, faz você perceber a sua realidade, que está acontecendo agora. Se eu não tenho clareza da minha realidade desse momento, eu não sei quais são as ferramentas que eu tenho para dar o próximo passo. Então, às vezes, a gente precisa olhar para trás, relembrar de onde a gente veio, olhar para baixo, entender onde a gente está de verdade. E a 10ª encruzilhada, essa acho que é a que eu mais gosto. Ela te convida a rir, te convida a dançar, te convida a se emocionar. Gente, a vida é uma arte. Se a gente não cultuar a arte na nossa vida, a gente não entende o que é viver. Porque a expressão artística, ela não é algo racional. A gente não pega uma música e fala: "Eu gosto dessa música porque ela tem uma métrica", não sei, tirando, lógico, os especialistas em música, que fica tudo bitolado olhando as métricas e as notas e não sei o que, não sei o que lá. A gente não pega uma música e fala: "Eu gosto de dançar essa música porque ela tem uma métrica que eleva não sei", a gente nem sabe como que isso funciona, a gente só sente aquela música e aquela música faz o nosso corpo dançar. Porque a expressão artística, ela não é racional. A arte é para ser sentida e a vida é para ser sentida. Então a gente precisa aprender a se permitir ser tocado pela arte, conviver com a arte. E com isso a gente vai se abrir para se permitir ser tocado também pela vida. Porque a arte, ela nos eleva pela sua beleza. Para ver a beleza na vida, a gente precisa aprender a despertar a nossa capacidade de ver o belo. Oxum está em tudo que é belo. Porque a beleza desperta o amor, e o amor desperta a beleza. É por isso que a gente associa tanta beleza à mãe Oxum. Mas não é nessa beleza nesse sentido de vaidade, é nesse sentido de despertar, através da beleza,
através da sua beleza, através da beleza do outro, através da beleza da natureza, da beleza do mundo, da beleza da vida, a gente desperta o amor na gente, no outro, em tudo. Sabe por que que é tão difícil atravessar esse caminho? Vencer essas encruzilhadas? Porque a humanidade, ela está dividida em 2 grupos. Aqueles que têm um profundo senso de amor e de aceitação própria, e aqueles que não têm. O que define esse abismo entre um grupo e o outro, é o quanto as pessoas se sentem dignas de serem amadas. Quem não se sente digno de ser amado é inseguro, é ciumento, não se sente interessante, não sente que as pessoas que estão do seu lado estão por amor, acha que está lá por qualquer outro motivo e que a qualquer momento vai virar as costas e vai embora. E qualquer pessoa tem sim o direito de sair da nossa vida a hora que quiser. Se chama livre-arbítrio, se chama liberdade. Mas não é isso que pode definir o seu merecimento ou não de amor. Vamos fazer um teste? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Concentra toda a sua atenção no seu coração. Eu vou repetir algumas frases e eu quero que vocês percebam o que vocês sentem quando vocês ouvem essas frases. Eu não mereço ser amado. Eu não mereço atenção. Eu não mereço carinho. Eu não mereço perdão. Dependendo do que você sentiu aí, se você acha que não merece o amor, não merece atenção, não merece carinho, não merece o perdão do outro, é porque no fundo você não se ama o suficiente para se perdoar, para se amar, para se dar atenção, para se perdoar dos seus erros. Tá faltando amor próprio. E se você não se ama o suficiente, não se sente capaz de se perdoar, se você não merece o seu amor, se você não merece o seu perdão, e se eu não me amo, eu não me perdoo, eu acho que eu não mereço ser bom. Eu acho que eu não mereço bem na minha vida. Eu acredito que não mereço nada de bom na minha vida. Eu acho que nem mereço a ajuda de Deus, apesar de eu tanto pedir, no fundo, eu já peço sem fé. Porque eu não acredito que eu sou uma pessoa que mereça. Eu não acho que eu mereço a cura, eu não acho que eu mereço a vitória, eu não mereço o sucesso. Não mereço nada. Porque lá no fundo eu já me condenei, eu já me julguei, eu já me culpei, eu já me sentenciei e hoje sou meu próprio carcereiro. Por isso que Jesus dizia: a tua fé te curou. Ou seja, você se sentiu merecedor daquela cura e por isso você foi curado. Se a gente não entende isso, se a gente não aceita isso, a vida da gente trava. Então, se por um instante você percebeu a falta de fé em você, a falta de amor em você, antes de se preocupar em perdoar o outro, refaz todo esse caminho. Passa por todas as encruzilhadas de novo e vai perceber aonde que você está tropeçando.
Percorra quantas vezes foram necessárias, até que você se sinta perdoada e amada por si mesma. Volte quantas vezes for preciso a cada uma das encruzilhadas, até que você se perdoe, se liberte dessa culpa de ser quem você é. Porque é isso que está reverberando aí dentro. O projeto clássico da obsessão, que é tão divulgada, tão falada, tão comum a tantas religiões, de que existe um plano espiritual inferior, moralmente falando, que tenta destruir a gente como pessoa, como família, enquanto sociedade, né? Que, na verdade, eu não acredito que o plano seja destruir, mas sim nos testar, nos colocar em xeque sobre nós mesmos. Afinal, eu particularmente acredito que Deus está em tudo, absolutamente tudo. Então, tudo faz parte, né? Tudo e todos fazem parte de Deus. Então não tem como existir uma força opositora, uma força contrária tentando destruir os planos de Deus, porque seria o próprio Deus tentando destruir ele mesmo, né? Tipo, a conta não fecha, então... Mas tudo bem, a gente deixa isso, a gente pode bater um papo sobre isso num outro dia. Voltando. Projeto clássico da obsessão, ela atua diretamente no seu pensamento. O seu pensamento, ele te coloca numa frequência energética onde você se associa com outros que estão ali, pensando como você. É energia, gente, né? Se o seu pensamento é de culpa, é de falta de amor, se você se acha não merecedor, você está se associando a outras pessoas desencarnadas e também encarnadas, porque não é só com desencarnado que a gente arranja quiumba, não, mas com encarnado também, porque é uma questão de frequência energética, né? Então você se associa a essas pessoas desencarnadas, encarnadas, que também estão sentindo culpa, que também não se sentem amadas, né? E aí fica todo mundo ali juntinho, vibrando na mesma frequência, que é bem baixa, e vem, um vai fortalecendo o outro, um vai validando o outro nessa frequência realmente, né, vai um dando potência, tá vendo, ó, deu errado de novo, é verdade, porque não é amado, tá vendo, ó, você não merece o perdão, um vai potencializando o outro ali, e ninguém consegue desgrudar, vai ficando tudo grudadinho, né, você nem sabe quem são as pessoas com quem você se uniu a partir desse cordão energético, e é isso, né, e esse cordão, essa energia vai fazendo o quê? Vai paralisando, vai estagnando, né? Não te deixa evoluir. E no fundo, a gente acaba sendo o nosso próprio obsessor. Essa que é a verdade. Tem pessoas que têm problemas, tem pessoas que pensam que têm problemas, e tem pessoas que são o problema. Esses são os 3 tipos de pessoas que a gente tem, né? Essas pessoas que são o problema, são as pessoas que estão no processo de autoobsessão e não se perdoam. Às vezes, elas até pensam que se amam, elas pensam que se aceitam, mas elas agem totalmente ao contrário disso. A gente fala tanto em se relacionar, mas o primeiro relacionamento é nós com a gente mesmo. Se eu quero aprender sobre o amor, eu sou a melhor pessoa para com quem praticar esse amor. Eu não tenho que ser um espaço sedento pela companhia do outro. Não, eu já sou completa em mim mesma. Você é completa na sua existência. Você não precisa da companhia do outro, porque você tem que gostar da sua companhia, acima de tudo. Eu gosto tanto da minha companhia que estar com outras pessoas faz com que eu transborde quem eu sou. E é isso que a gente tem que ser. O outro não te completa. O outro te transborda. A melhor cobaia para praticar o amor somos nós mesmos. E na vida,
Não vale o que eu digo. O que vale é como eu me comporto. E vamos pensar, se Deus me ama, mesmo sabendo que eu sou imperfeita, se os meus guias me amam, me aceitam assim, do jeitinho perfeitamente imperfeito que eu sou, a melhor forma de honrar todos eles é me amando e me aceitando também. E dessa forma, eu corporifico a divindade que eu sou. Então, meus amores, trilhem as suas encruzilhadas quantas vezes se fizer necessário, até que vocês corporifiquem, tragam para o seu corpo essa divindade que você é. Porque é só isso que a gente veio fazer aqui. Nos tornar um pouquinho mais divinas, materializar, corporificar a parte deusa que tem em cada um de nós. É isso. Esse é um caminho de auto-perdão. Entre tantos caminhos que existem, essa é uma trilha que pode ser trilhada por todo mundo que está aqui. A gente tem 10 minutinhos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário antes da gente entrar para os tratamentos.